aí, pessoal, questão de número 58 do capítulo 18 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos o seguinte. Na figura, mostra uma parede feita de 3 camadas de espessura L1, L2 igual a 0,7 L1 e L3 igual a 0,35 L1. As condutividades térmicas são K1, K2 igual a 0,9 K1 e K3 igual a 0,8 K1. As temperaturas do lado esquerdo e do lado direito da parede são 30 graus Celsius e menos 15 graus Celsius, respectivamente. O sistema está no regime estacionário. Letra A. Qual é a diferença de temperatura ΔT2 na camada 2, entre o lado esquerdo e o lado direito da camada? Então, você tem aqui uma parede que está composta por 3 camadas aqui, de, sei lá, seja qualquer material, mas essas 3 camadas possuem espessuras diferentes e possuem propriedades de condutividade e resistência térmicas diferentes. O lado aqui esquerdo da camada está a 30 graus Celsius e o lado direito está a menos 15 graus Celsius. Isso significa então que vai haver um fluxo contínuo de calor de um lado para o outro. Ele fala que esse regime é estacionário, ou seja, como é que se diz? O fluxo de médio da condutividade de calor por entre as paredes é constante, né? Ou seja, regime estacionário significa que é constante, que a gente não nota uma variação de temperatura de um para o outro, ou seja, a taxa de transmissão de calor da parede 1 para 2 é a mesma da 2 para 3, dessa forma. Isso significa, então, que nosso fluxo aqui, que está indo da direita para a esquerda, possui o mesmo regime de equações. E que vai depender, né, da resistividade térmica de cada uma das paredes. Então, você tem aqui a R1, R2 e R3. Né? Então, a gente tem que se preocupar também com essa característica do nosso sistema. Nós temos nesse tópico que a gente está abordando aqui, a questão da condutividade térmica para objetos de múltiplas camadas, né? Que é justamente o problema que nós estamos resolvendo aqui. Como o fluxo ele é contínuo, isso significa que a taxa de transmissão de calor entre as paredes é a mesma, né? Dada aqui por essas equações. Né? Então, você tem para a parede 1, para a parede 2 e para a parede 3. Né? Ou seja, da ponta de cá, da parede 1 até a fronteira da parede 2, é dado por essa primeira equação aqui, o fluxo de calor. A ponta da parede 2 até a fronteira com a parede 3 é dada por esse fluxo aqui, né? Por essa equação aqui, do meio. E a da 3 né, é a última, né? Ou seja, esse fluxo ele é igual para cada uma dessas paredes, né? Ou seja, a taxa é a mesma. O que vai mudar é o valor das variáveis. Lembrando que a área de superfície da parede é a mesma para as 3, não é? Nós temos, então, que para esse fluxo, né, nós podemos tratar como sendo a resistência da condutividade térmica como sendo um somatório de todas as resistências dessas paredes. Então, vamos chamar um R total. E o fluxo do calor entre essas múltiplas camadas, quando você faz aí o somatório, né, dessas, como é que se diz? Dessas equações, né, desse P1, P2 e P3, você vai chegar aqui nesta equação. O Halliday faz essa demonstração lá nesse tópico, tá? Eu pensei em fazer, mas só que essa questão aqui me deu tanto trabalho que eu resolvi não fazer. Eu fiquei puto, aí eu fiquei sem paciência e só coloquei aqui o resultado final. Que quando você faz esse somatório, né, você vai eliminando as variáveis que não é conhecida, como por exemplo aqui, ó, né? Qual é o fluxo aqui entre essa fronteira e essa aqui, que é justamente que a letra A pede. Né? Esses termos vão sendo eliminados. Sobra somente o nosso temperatura do lado quente menos a temperatura do lado frio, multiplicado pela área da seção transversal da parede, que é a mesma para as 3 camadas, né? Levando em consideração que é uma parede, né? E as camadas elas possuem uma área de superfície iguais, né? Só a espessura delas que não é igual. Aqui, né, para não
quando você faz essa... Eu fiz até aqui no caderno essa demonstração, mas aí eu não quis colocar aqui, tá? Que lembre-se que a resistividade térmica é o comprimento, a espessura, né, do objeto sobre a constante de condutividade térmica, né? Então, como aqui está invertida, o nosso R fica no denominador, tá? Por isso que é um somatório de R no denominador, né? Porque quando você substitui isso aqui, ó, né? Porque R vale L sobre K, mas aqui nós temos K sobre L. Então, isso significa que é 1 sobre R, né? Em cada uma dessas equações. Que aí você simplifica e já lida com menos variáveis, entendeu? No seu somatório. Então, tá aí. Porém, de todo jeito, a gente vai ter que abrir, né? Então, esse somatório é o quê? É de cada razão da espessura sobre a condutividade térmica de cada material. Então, nós temos que o fluxo de calor por toda a parede, né, que na ponta da extremidade esquerda nós temos uma temperatura de fonte quente e na extremidade do lado direito você tem uma temperatura de fonte fria. Isso sobre, né, multiplicado pela área sobre a soma, né, de todas as resistências térmicas de cada uma das paredes, que é dada pela razão espessura sobre condutividade térmica. L1K1 mais L2K2 e L3 mais K3. E aí você veja que L2, L3, K2 e K3 têm valores em termos de L1 e K1, né? Então podemos substituir. E o nosso P, como a gente viu aqui em cima, ele pode ser qualquer uma das três equações, não é? Ele é qualquer um, porque o fluxo é o mesmo para cada uma delas, né? Ou seja, se eu descrever o fluxo para K1, eu vou ter o mesmo valor. Se eu descrever o fluxo para K2, eu vou ter o mesmo valor. Se eu descrever o fluxo para K3, eu vou ter o mesmo valor. E aí eu posso pegar, então, né, como eu quero da parede 2, né, a do meio, eu posso substituir P por aqui a equação que representa o fluxo térmico da parede 2, né, que é a do meio. Então, isso vai ser vai ser igual ao termo do lado direito da nossa equação. Bom, o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso reorganizar os termos, né? Coloquei o nosso L1K1 em evidência do lado direito. E do lado esquerdo eu troquei o nosso R2 por quem? Por L2K2. Só que aqui, né, L2K2, né, eu posso escrever em termos de L1, né, que a gente lembre-se, L2 é 0,7 L1 e K2 é 0,9 K1, né? Tá tudo ali no nosso enunciado. Veja que agora nós temos muitas variáveis aqui inconscientes, né? Uma dividindo a outra, que são iguais. Então, olha só. Vai-se embora a área, que é a mesma. Vai-se embora o L1, né? O comprimento, que é o mesmo. Vai-se embora o K1, que é o mesmo. Sobrando somente aí, ó, a variação da temperatura na parede 2, que é o que a gente quer. E uma razão ali, né? Entre 7 e 9, né? Que se eu multiplicar tudo por 10 dá 7 e 9. A variação de temperatura da parede como um todo, né? TK menos TF, e o somatório daquelas frações ali, né, que a gente pode resolver. Fazendo isso, eu vou ficar com 7 nonos, né, do lado esquerdo, dividindo a nossa variação de temperatura, 2. E do lado direito eu vou ter 319 sobre 144 avos. Né? Reorganizando essas frações, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter 7 nonos vezes 1,44 sobre 319 avos, que multiplica a variação de temperatura, né? 30 menos 15, né? Que vai dar 45. Resolvendo esta expressão, porém, né? Nós vamos chegar a um valor de 15,8 graus Celsius. Aqui você não precisa se preocupar, né? Porque as unidades se cancelam, né? Sobra somente a unidade de temperatura. E como a escala Celsius e Kelvin são centígradas, né? A diferença entre elas vai ser a mesma, né? Então, se você colocar ali Kelvin, né? O correspondente em Kelvin de 30 graus, que é 303,16, né? E colocar ali o correspondente de Kelvin na temperatura de 15 graus, né? Menos 15 graus, na verdade, que dá aí 258,16. É quando você vai fazer o resultado substituindo esses termos também no lugar de 30 e 15, vai dar 15,8, né? Como tá aí, né? Só que no caso Kelvin, né? 15,8 Kelvin, né? E aqui 15,8
8 graus Celsius. Muito bem, pessoal. Peraí, não acabou ainda não, caramba. Acabou ainda não, né? Tem a letra B, né? Foi mal, eu já achei que tinha acabado. Para você ver como essa questão me estressou, não por conta dela ser difícil, mas porque eu estava me confundindo aqui, errando, trocando aqui os valores direto. E aqui o calor tá grande. E aí eu fui me estressando e errando e corrigindo. Eu falei, oxe, o que é que tá dando errado aqui? E aí quando eu vi era que eu tava trocando aqui um monte de variáveis aqui que eu não tava percebendo, né? Fazendo tudo no automático. E aí agora aqui, agora essa gafa. Então na letra B ele pede o seguinte. Se o valor de K2 agora for 1,1 K1, a taxa de condução de energia através das paredes seria maior, menor ou igual à anterior, né? Ou seja, a que a gente obteve agora na letra A, que é de 15,8 graus Celsius. Então vamos lá. Bom, como você pode ver, olhando aqui para essa equação aqui, ó, ele pergunta se a taxa, né, de transferência de calor é maior ou menor que a da letra A, né? Se a gente aumentar aqui o nosso K, né, que é a condutividade térmica do material. Bom, se você olhar, a nossa taxa de condutividade, né, ela está aqui numa fração no denominador, não é? Porém, se você fizer fração sobre fração, ele sobe para o numerador. Ou você pode olhar em termos aqui da resistividade, né? Que lembre-se que L sobre K é igual a resistividade. E aqui ela está no denominador, né? Mas depende da razão de L sobre K. Ou seja, se K aumenta, R, né, que é a nossa resistência aqui, ó, ela diminui, não é? Ela diminui. Porque, veja, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, que R é igual a L sobre K. Se K aumenta, no caso aqui aumentou, não é? Então, a resistência diminui. Se a resistência diminui, que ela está aqui também no denominador da equação do fluxo, então, portanto, sendo inversamente proporcional, isso significa que o fluxo aumenta, né? Então, o fluxo de energia ela aumenta se a gente aumentar a taxa de condutividade. Essa é a resposta da letra B. Porém, porém, eu fui fazendo as contas aqui na letra C, ou da letra C na letra B. Aí depois eu lembrei que era a resposta dando essa análise, e aí eu digitei e eu sei que a resposta que vai aparecer aqui não é o que eu falei agora, porque, mais uma vez, eu errei de digitação e como esse vídeo ele já está muito avançado, se eu for parar para corrigir a digitação, eu vou perder toda a gravação de agora. Então, fiquem cientes que o termo que vai aparecer aqui está incorreto, tá? Eu coloquei um valor maior, na verdade diz que é maior, sendo perdão, menor, sendo que é maior, tá? E aqui vai a resolução da letra C, né, que eu coloquei na letra B, tá? Então, olha só, na letra B ele está perguntando qual é a variação de temperatura nessa nova taxa de fluxo. Então, eu peguei a mesma equação, né? Lembre-se, é a mesma equação, só vai mudar um único termo, que é o nosso K2, né? O nosso K2 vale 1,01 K1. Então, aqui, ó, tá aqui o nosso K2, né? Que no lugar ele ficaria aqui, ó, 0,9 K1, que é o nosso K2, e aqui 0,9, né, também. Então, onde está o nosso 0,9, coloca 1,1, 1,1, né? Porque se eu for fazer tudo isso aqui de novo, vai encher a tela, né? Então, pega de onde a gente já sabe que a equação se mantém igualzinha, só que na substituição, a gente, em vez de colocar 0,9, é 0,1 agora. E aí a gente vai, elimina os fatores que o quociente vai dar 1, faz o MMC aí das frações, reescreve as frações e dá a resposta, né? Então, a nossa temperatura aqui, nossa variação de temperatura na letra C, com esse novo fluxo, é de 3,8 graus Celsius. E aí eu coloquei depois, né? Depois que eu percebi, eu coloquei a resposta da letra B, que é dizer se é maior, menor ou igual. E aí é maior, só que eu digitei menor, né? Então fica aí a correção, porque se eu for parar para deixar bonitinho, né? Aqui o vídeo, aí vai dar ruim. E eu não sei escrever com essa tela, tá vendo? Como eu sou muito péssimo para escrever, então não vai dar nem para corrigir digitando, até porque o meu mouse
ele tá cheio de frescura e não quer mover. Aí eu estou usando com o pad, e aí, meu amigo, se eu não sei digitar usando o mouse, né, escrever digitando o mouse, com o touch do notebook, que eu não sei mesmo. Então tá aí. Para quem não estiver escutando com áudio, né, porque eu acho que tem gente que só vai olhando aqui a resposta para meio que deduzir, pode cair nessa pegadinha minha aqui do erro de digitação, né? Que eu coloquei menor, sendo que na verdade o fluxo é maior por conta de toda aquela estrutura de raciocínio que eu acabei de falar, analisando aqui essas equações aqui, né, que a gente utilizou aqui na letra A. Me perdoem essas gafes que eu de vez em quando cometo em cada questão. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.